Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de sexta-feira, dia 28 de maio, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu joinha no vídeo aí também, tá bom? E caso você sinta no seu coração, ajude a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23. Vou ler somente um versículo. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9, verso 23. Diz assim a palavra de Deus. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Vou repetir: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor pela sua santa e poderosa palavra. Eu estava orando e o Espírito de Deus trouxe para mim essa mensagem. Esse versículo aqui da palavra de Deus foi uma condição que Jesus estabeleceu aqui para aquelas multidões que naquele tempo, no primeiro século, o acompanhavam, conforme ele começou a desenvolver o seu ministério dado por Deus na terra. Então Jesus aqui, ele sabia que nem todas aquelas multidões, embora fosse uma grande multidão, que sempre o acompanhavam, que estavam ali vendo milagres, sinais, prodígios, maravilhas, e ouvindo a palavra de Deus, Jesus ele sabia que nem todas aquelas multidões estavam dispostas a segui-lo verdadeiramente. Muitos estavam ali por curiosidade, muitos estavam ali por interesse, mas havia um remanescente dentro dessa multidão que estavam ali preocupados em poder aprender a palavra de Deus, colocá-la em prática e ser um discípulo, um seguidor de Jesus, ser um cristão. Então Jesus aqui estabeleceu, aqui naquela feita, ali princípios para aqueles que queriam ser realmente discípulos de Jesus. Ele colocou aqui condições, ele estabeleceu condições para que aquelas pessoas que tivessem realmente o interesse de segui-lo de verdade, com inteireza de coração, com sinceridade, então eles deveriam aplicar esses princípios aqui estabelecidos por Jesus, essas condições aqui estabelecidas por Jesus. E ele disse: se alguém quer vir após mim, se alguém quer, não é obrigado. Seguir a Jesus não é obrigação, tem que ser voluntariamente. Você tem que entender que Deus tem um propósito para a sua vida. E uma vez você entendendo isso, uma vez eu entendendo isso, então nós entendemos que devemos então entregar nossa vida a Jesus e fazer com que Ele cumpra nas nossas vidas os propósitos que Ele tem para a minha e para a sua vida. Então Jesus ele disse: se alguém quiser vir, não é obrigado. A si mesmo se negue. A si mesmo se negue. Aqui fala da negação do eu, fala de regeneração. Uma vez que você vem até a Jesus, você já não vai viver mais as suas vontades. Se você está vivendo as suas vontades nesse momento, está errado. Quando a gente veio até a Cristo, agora é para que a vontade de Jesus, a vontade de Deus, seja estabelecida em nossas vidas. E agora é Ele que vai ditar as regras para mim e para você. A vida agora não é mais da minha forma, não é mais como eu vivi outrora sem Jesus. Não, agora as coisas mudaram. Quando eu dei um passo de fé para Cristo, eu estava dizendo: Senhor, as suas vontades são melhores e maiores do que as minhas. Então cumpra na minha vida tudo aquilo que o Senhor tem estabelecido para mim. Então agora eu já não posso mais viver uma vida em conformidade com a minha vontade. Agora eu tenho que viver a vontade de Deus. Então aqui quando Jesus ele falou, negue-se a si mesmo, ou a si mesmo se negue, ele está falando aqui de negação do eu, das suas vontades próprias, dos seus desejos carnais. Aí ele segue dizendo,
negue-se a si mesmo dia a dia. Dia a dia. Isso se fala de consagração a Deus. Isso se fala de um processo de santificação. Você já ouviu dizer que a conversão tira você do mundo? A conversão tira você do mundo. Você entrega a sua vida, você vem a Jesus, você saiu do mundo. Na questão assim de conversão, você já não vai viver mais como o mundo vive. Mas a santificação tira o mundo do cristão. A conversão tira você do mundo. Mas a santificação, que é essa consagração diária, tira o mundo de dentro de você. Faz com que essas vontades próprias suas, o seu eu, tudo isso seja mortificado. Tudo isso acontece nesse processo de santificação. E esse processo de santificação, ele não para. É daqui até a volta do Senhor Jesus, ou a nossa ida até Ele. Então Jesus disse, olha, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Dia a dia. Dia a dia. É uma constância. Aí ele falou, tome a sua cruz. Ele finaliza dizendo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Aqui fala de determinação. O tomar a nossa cruz todos os dias e segui-lo. E procurarmos irmos de encontro a tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus, nem Jesus escapou do processo que Deus tinha para a vida dele. Ele fala, tome a sua cruz. Cruz aqui não se fala só de sofrimento. A princípio, quando se fala de cruz, a maioria relaciona a cruz a sofrimento, a lutas, barreiras, as dificuldades, e é verdade. A cruz em si, ela traz isso, por si só. Mas a cruz também, ela fala de triunfos, fala de propósitos. A cruz foi um processo que Jesus enfrentou quando chegou o momento dele cumprir o ministério. Então, no momento final, a gente sabe que depois dele passar pelo Getsêmani, passar aquela noite de agonia, orando a Deus, que relata lá a Bíblia em Lucas 22:42, que ele estava numa agonia profunda e por conta disso ele foi orar e falou em extrema agonia, ele falou, Pai, se quiseres passa de mim esse cálice, porém, todavia, não se faça a minha vontade, mas se faça a sua. Jesus, ele sabia que aquilo ali seria um processo que ele teria que passar. Ele estava traçado para aquilo ali. Isaías, capítulo de número 53, cerca de 700 anos antes de Cristo, foi o profeta messiânico, o profeta que mais profetizou em relação ao Messias, a ungido, a Jesus. Então ele já relata ali o sofrimento que Jesus enfrentaria pela sua e pela minha vida. Olha só, Deus não isentou ele do processo, não isentou ele de carregar a cruz. Jesus, ele também teve que carregar a cruz dele para viver os propósitos que Deus tinha estabelecido para ele. Então, quando chegou o momento de Jesus carregar a cruz, ele teve não era só ele pegar ela ali, não. Ele teve uma caminhada a fazer com aquela cruz sobre a vida, sobre os lombos dele, sobre os ombros dele. Ele teve uma caminhada para desenvolver, para percorrer, até chegar ao lugar de destino, que era lá o Gólgota. E olha só, que quando Jesus está percorrendo esse caminho com a cruz ali, a cruz não foi ali naquele tempo feita somente para ele, não. Ali era muitos criminosos, muitas pessoas eram crucificadas daquela maneira. E Jesus agora, ele nesse período que ele começa a carregar a sua cruz, pode ver que no meio do caminho teve pessoas que passavam, cuspiam em Jesus,
injuriavam Jesus, humilhavam Jesus, xingavam Jesus, desprezavam Jesus nesta caminhada que ele estava desenvolvendo agora com a cruz. E isso não é diferente na minha e na sua vida, meu irmão e minha irmã. Olha só Jesus suportando o processo para viver o propósito, carregando a sua cruz. Então ele foi sentido Calvário para cumprir o propósito de Deus. E nesse meio tempo foi afrontado, injuriado, humilhado, cuspido, xingado, rejeitado, desprezado. E em tudo isso ele não abriu a boca pela minha vida e pela sua vida. E ele suportou esse processo. E ele cumpriu os propósitos que Deus tinha estabelecido para ele. E por conta disso, a palavra de Deus vai dizer, em Filipenses capítulo de número 2, verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ou ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus sabia que o propósito que Deus tinha para ele estava traçado. Ele sabia que teria que suportar essa cruz, carregá-la. Mas é por isso que eu digo aqui que a cruz também não fala só de sofrimento, fala de triunfo, fala de vitória. Para você e para mim é um propósito estabelecido da parte de Deus. E você precisa carregar a sua cruz. Você precisa permanecer com a sua cruz. Olha só, a cruz ela é individual, cada um tem a sua, cada cristão tem a sua. Cada cristão passa por injúrias, por provas, por lutas, por dificuldades. E quem sabe você chegou nesse vídeo aqui hoje e você já abandonou a sua cruz por conta das lutas, das injúrias, do sofrimento, das humilhações, das rejeições, dos desprezos e tantas, inúmeras outras coisas que te aconteceram, que te fez abandonar a sua cruz. Mas eu te digo uma coisa, toma ela de volta, pega ela de volta e continua carregando. Há um lugar estabelecido para que você chegue, há coisas a serem conquistadas ainda em vida, que você ainda vai alcançar, e no final a cruz vai te levar às mansões celestiais. A cruz é um processo seu que você tem que enfrentar, é um processo meu. E ela é individual na vida de cada um de nós, precisamos carregar. Há um propósito em tudo isso. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, finalzinho do versículo 19 e versículo de número 20, no finalzinho do 19 ele fala, estou crucificado com Cristo. Por que eu estou crucificado com Cristo? Ele disse, estou crucificado com Cristo. Havia um propósito nisso. Qual que era o propósito? Aí no 20 ele fala, estou crucificado com Cristo. Estou morto com Cristo. Na morte de Cristo no Calvário, eu estou morto agora para o mundo. Aí ele fala no versículo 20, logo já não sou eu quem vivo. Olha o propósito, o porquê ele estava crucificado com Cristo. Ele fala, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é o propósito da sua crucificação com Cristo. Cristo habitar nele. Então ele fala, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver que hoje vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus que me amou
e a si mesmo se entregou por mim. O propósito da crucificação de Paulo era para Cristo, para que Cristo habitasse nele, residisse nele, e ele pudesse viver tudo aquilo que Jesus tinha estabelecido para que ele vivesse. Só que nesse processo, ele teve que mortificar a carne dele, o eu dele, teve que colocar por terra para viver as vontades de Deus. Toda vez que você vive estando hoje na presença de Deus, mas que você procura viver a sua vontade, você está indo na contramão das vontades de Deus para a tua vida e não funciona. Então o teu eu tem que ser mortificado, o seu eu tem que sumir, o meu eu tem que sumir. A vontade de Deus tem que ser maior na sua vida. A vontade de Deus tem que ser maior na minha vida. Eu tenho que viver aquilo que Deus tem para que eu viva, não é aquilo que eu quero viver. Diante da sua santa e poderosa presença. Não, isso não funciona. Tem que ser conforme Jesus disse, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Se não for dessa maneira, não vai dar certo. Só vive os propósitos de Deus quem se entrega verdadeiramente a Jesus, corpo, alma e coração. Só vive os propósitos de Deus quem suporta o processo, e o processo, eu já disse aqui, é doloroso. Carregar a cruz não é fácil, mas eu te digo uma coisa, ela é a sua medida, é o seu tamanho. Deus nunca vai colocar um fardo sobre a sua vida que você não possa carregar. Ele é um Deus justo. Se você carrega 20 quilos, é 20 quilos que ele vai permitir. Mas a cruz é tua, é individual. Como o propósito específico, o projeto específico para a tua vida também é individual, é diferente, não é igual ao meu. Aquilo que Deus tem para a tua vida não é igual àquilo que Ele tem para a minha vida, não. Então a cruz na sua vida ela tem uma medida, na minha vida ela tem uma medida, mas eu entendo que pela palavra de Deus, para mim viver aquilo que Deus tem na minha vida, eu preciso carregar a minha cruz, isso é todos os dias. Eu preciso entender que humilhação, injúrias, calúnias, difamação, lutas, provas, portas fechadas, desprezos e tantas outras coisas que acontecem nas nossas vidas por estarmos carregando a cruz, fazem parte do processo. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender de uma vez por todas isso. Jesus estava traçado para aquele propósito de Deus, que era descer na terra, pisar na terra como homem, enfrentar a morte de cruz, mas que depois ele seria exaltado, o nome de Deus seria glorificado e os propósitos de Deus seriam estabelecidos. E nós somos frutos daquilo que Jesus fez por meio da sua morte na cruz. Olha, hoje nós aqui diante da presença de Deus, podendo dar glória a Deus, podendo sermos chamados de cristãos, com a nossa vida hoje entregue nas mãos de Jesus, caminhando sentindo um propósito. Então suporte a sua cruz. Permaneça nessa condição de negar a si mesmo. Dia a dia andar em consagração a Deus. E tomar a sua cruz e seguir. A cruz fala de morte para esse mundo e de vida para Deus. E nós precisamos entender que não tem outros meios para a gente chegar aos céus, se não for vivendo uma vida de renúncia e obediência à palavra de Deus. Eu poderia estar aqui profetizando vitórias na sua vida, é fácil. Profetizando chave de carro, chave de casa, né? Eu gosto, já profetizaram isso na minha vida, quando eu orava. Deus me prometeu carro, Deus me prometeu casa. Tudo isso aí Deus já me prometeu. Minha vida hoje está totalmente entregue nas mãos dele. Já prometeu carro para obra de missão, já prometeu casa. E você levantou pessoas, estava orando.
E eu fui orar em casa por pessoa que estava paralítica e Deus levantar outra pessoa para falar que Deus estava me entregando. E isso era a resposta de oração que há 3 dias estava orando, eu e minha esposa. Então tudo isso Deus tem. Seria fácil eu vir aqui profetizar isso para a sua vida. É aquilo que todo mundo quer ouvir. Só que entenda, não vai dar certo. A Bíblia não é caixinha de surpresa, não é varinha de condão que você bate agora e o milagre acontece já. Que já aparece ali, você já vai ser bem sucedido. Não é bem assim. Para você e para mim, Deus tem um propósito diferente. O propósito de Deus na sua vida é sempre honra. Mas a honra de Deus para chegar, você é humilhado, você é rejeitado, você é pisoteado, você é afligido, entendeu? Você passa pelo estreito. É difícil. Para você e eu vivermos aquilo que Deus tem para nós, logo lá na frente, nós temos que passar por esse processo aqui. O processo é doloroso. Não adianta eu falar que o melhor de Deus vai acontecer para você da noite para o dia, que não é assim. Eu estou esperando promessas que Deus fez para mim há 10 anos atrás, há 11 anos atrás se cumprirem. As promessas que Deus fez, promessas grandes, Deus fez promessas grandes para minha vida. Estou esperando se cumprir. Nesse meu tempo eu estou caminhando, olha quanto tempo já faz, olha quantos anos já se passaram. Mas hoje quando eu olho para trás eu vejo o quanto eu mudei. Porque quando eu vim para Cristo eu achei que, que eu estava preparado para viver tudo aquilo que Ele tinha. Só que o tempo vai passando, as lutas vão aparecendo, as dificuldades, os desprezos, injúrias, calúnias, tantas outras coisas, humilhações. E uma coisa era eu há 5 anos atrás, outra coisa é eu hoje, 5 anos depois. E hoje eu olho e falo, poxa, naquele tempo de fato eu não estava preparado. Porque de lá para cá eu aprendi muitas coisas que eu não esperava que eu poderia aprender. E assim é na sua e na minha vida. Agora não adianta, eu só vou viver as promessas de Deus, o propósito que Deus tem para mim. O propósito que Deus tem para mim se eu permanecer firme. Se eu andar em obediência, se eu me consagrar a Deus, se eu rejeitar o mundo, se eu for fiel a Deus, se eu andar em fidelidade a Deus. Do contrário, eu não vou viver o que Deus tem para mim. Não adianta, meu irmão e minha irmã, não se iluda. Não se iluda, não se iluda. Não se iluda, não se iluda. Tá? Não é tão simples assim, não. Você tem que lutar, é luta, é dificuldade, é barreiras, até vir um tempo de honra na sua vida. Você tem que passar pelo estreito, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Eclesiastes capítulo 7, verso 8 diz que o melhor é o final das coisas do que o começo. Temos que chegar até onde Deus preparou para que nós pudéssemos chegar. E quando findar essa vida terrena nossa, nós temos a certeza que as mansões, as moradas eternas estão nos esperando. O que adianta eu vir aqui profetizar chave de carro, chave de casa e que Deus abre a porta agora para a tua vida, mas você não está, não está andando em conformidade com o querer de Deus? Aí você vai ficar se enganando a vida toda. E nunca vai chegar, e depois ainda corre o risco de ficar iludida dizendo que foi profetada na sua vida. As promessas de Deus na sua vida estão condicionadas à obediência tua, à obediência minha. Eu tenho que ouvir a palavra de Deus, tenho que colocar em prática na minha vida. Do contrário, não adianta eu esperar portas abertas da parte de Deus. Pode ser que pela minha fé eu oro, Senhor, muda, faça alguma coisa, entra com essa providência que eu estou esperando. E aí Deus, na sua misericórdia, Ele entra. Mas não quer dizer que eu vou ficar recebendo o favor de Deus se eu não estou disposto a fazer aquilo que a palavra de Deus me orienta a fazer. Não adianta. Não adianta. Você vive 30 anos dentro da igreja, você não muda nunca, você não vai para frente, porque você não quer obedecer a palavra de Deus. Se não é fácil. Aí eu tô aqui, tenho que consagrar a minha vida todo dia, tenho que negar o meu eu, tenho que entrar pela porta. Orando na madrugada, buscando a presença de Deus. Aí vem outras pessoas que não fazem nada disso e vai viver o melhor de Deus? Nunca. Aí é fácil. Aí é fácil. Aí eu renuncio, outros vivem. Não renuncia a nada, tal.
Aí não, né? Aí não dá, não tem jeito. Seria até injusto, né? Então, para você viver o melhor de Deus, é o caminho à obediência. Jesus, ele não foi privado da cruz, ele teve que suportar, teve que carregar. Nesse meu tempo, olha só, foi desprezado, injuriado, caluniado, cuspido, esbofeteado. Mas o propósito de Deus para a vida dele era maior. E o propósito que Deus tem na tua vida, você passa por tudo isso também, mas ele é maior. Fique com essa palavra, Lucas 9:23. Permaneça firme com Jesus. Suporte o processo, aguenta as lutas, provas. Sua cruz não é uma medida maior nem menor, é a medida exata que Deus preparou para você. E lembre-se, ela é individual. Você passa por situações de maneira individual, particular. Mas em tudo isso, Deus está cuidando de você, está te ajudando, está te fortalecendo. E está contigo nessa peleja, nessa prova, nessa luta, nessa dificuldade, nesse estreito, nesses vales, nessas portas fechadas, nessas calúnias, nessas defamação, nesse desprezo, nessa humilhação, nessas afrontas que você tem recebido, meu irmão e minha irmã. Deus é contigo. Jesus passou por tudo isso e venceu. Você está passando, vai passar, porque é só um processo e vai vencer também. O servo de Deus, ele tem momentos de luta, de dificuldade, mas tem momentos de bonança também, de fartura, de prosperidade. Isso é na vida de todo cristão. Suporte o processo. Dê glória a Deus. Permita que o nome de Deus venha ser glorificado na sua vida. E você que largou a sua cruz, pega ela de volta. Volte para a posição. Reconcilie-se com Deus. Pega ela de volta. Lembra de onde você caiu. Pega a tua cruz de novo. Coloca sobre os ombros. A palavra de Deus sobre a sua vida não mudou não. Continua em pé. Tudo aquilo que Deus prometeu para a tua vida, Ele vai cumprir. Agora se posicione, levanta a tua cabeça, pega de volta a tua cruz, se coloca na posição e siga adiante. E mais dia, menos dia, você vai ver o nome de Deus sendo glorificado na sua vida. Para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça, eu quero orar pela sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. É em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que aqui estou diante da tua santa e poderosa presença, meu Pai, nesta casa de oração. Laiklou condei kei tundairadaga suride kei tundaradaga su. Pai santo, amado e querido, eu quero orar pela vida do teu filho, pela vida da tua filha, Senhor, que ouviu aqui, Senhor, esta palavra, Senhor. Eu oro e peço que o Senhor abençoe a vida do teu filho, abençoe a vida da tua filha. Livra eles, meu Deus, de todo mal. Pai amado, Pai querido, quem sabe o teu filho e a tua filha chegou aqui com a cruz pesada sobre os ombros, achando que não vai conseguir chegar, achando que não vai suportar, mas ouviu a palavra e entendeu que precisa permanecer na posição para que o Senhor possa cumprir na vida deles tudo aquilo que o Senhor projetou, tudo aquilo que o Senhor prometeu. Aleluia. Então eu te peço, Senhor Deus, nesse momento, remova toda angústia, toda tristeza, todo peso espiritual, Senhor, na vida do teu filho e na vida da tua filha. Ah, Senhor Deus, remova toda dor, todo desânimo, Senhor, e dê ânimo ao teu filho. Dê força, Senhor, fortalece o teu filho, a estrutura do teu filho e da tua filha. Pai amado, Pai querido, refrigera essas almas nesta hora, eu te peço. Ah, Senhor, muda a história do teu filho e da tua filha. Dê ânimo, Senhor, para que nós possamos continuar, Senhor, carregando a nossa cruz, Pai. Sabendo nós que o próprio Senhor Jesus carregou a dele, Pai. Foi humilhado, foi rejeitado. Passou por um processo doloroso, Senhor, para que nós pudéssemos estar aqui hoje ouvindo a tua palavra diante da tua santa e poderosa presença. Senhor Deus, afasta de nossas vidas tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Abençoa os nossos lares, Pai, os nossos familiares aqui representados, muda a história.
Entra com a providência que o teu filho e a tua filha necessita, Senhor. Mova as águas ao favor do teu filho e da tua filha. Para aqueles que chegaram até esse vídeo, Pai, que abandonarão a sua cruz, Senhor. Renova, Senhor, nesta hora a mente, as forças. Dê ânimo, Senhor, para que eles possam pegá-las novamente, Senhor. E continuar a caminhada, sentindo tudo aquilo que o Senhor tem projetado para cada um deles, Pai. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Pai amado, Pai querido e santo, toma cada um dos teus filhos em tuas mãos, livra-os de todo mal. Venha suprir cada uma das necessidades dos teus filhos, Pai, das tuas filhas. Que esse final de semana venha ser um final de semana de portas abertas, de milagres, de sinais. Que nós possamos termos sensibilidade espiritual, Senhor. Laiklo condei kuntai keto kendo garadaga surike tundagasu. Para que nós possamos, laiklo condei keitundai radaga surike tundagasu. Para que nós possamos sentir a tua presença, Pai, te notarmos perto de nós. Para que nós possamos se sentir abraçados pelo teu Espírito Santo, Pai. E descansarmos em Ti, sabendo que o Senhor é quem rege a nossa vida, Senhor. As nossas vidas, e o Senhor está no controle de tudo. E eu sei que é permissão Tua todo esse processo, Pai, mas nos ajude a chegar aonde o Senhor projetou para que nós venhamos a chegar, Pai. Queremos também cantar o hino da vitória, Senhor. Queremos que o Teu nome venha a ser glorificado em nossas vidas, Pai. Temos a certeza que a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas, ela há de se concretizar, Senhor, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se conosco, Pai, nos segure pelas mãos e nos ajude a chegar, Pai. Dê-nos a sua paz, dê alegria no Teu Espírito Santo e que a Tua boa mão permaneça estendida sobre a nossa vida por onde quer que andarmos, Pai. Assim eu oro neste momento, Senhor, crendo no milagre, crendo na resposta. E já te agradecendo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Se você tiver algum pedido de oração, deixa aí nos comentários, tá bom? Amanhã, querendo Deus, eu estarei aqui de volta com mais uma porção da palavra de Deus, com a sua e com a minha vida. Fique firme, Deus é contigo. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Fique todos com Deus. A paz do Senhor.